O sol já começava a se esconder por trás dos prédios do centro da cidade, quando Dona Helena, uma senhora de cabelos grisalhos e passos lentos, entrou na loja Maison Elegance. Ela usava um vestido simples, levemente desbotado, e carregava nas mãos uma bolsa de tecido já gasta, mas limpa e bem cuidada, como tudo o que lhe pertencia. O olhar dela era sereno, quase tímido. Entrou com cuidado, sem querer chamar atenção, observando os vestidos expostos com um brilho discreto nos olhos. Era o aniversário de 60 anos de casamento de sua vizinha e amiga, e Helena queria apenas um vestido bonito, algo digno da ocasião, como ela mesma disse à vendedora. Mas a resposta veio como um tapa no rosto. "Senhora, esses vestidos são caros", disse Priscila, a atendente jovem e arrogante, olhando-a de cima a baixo com um sorriso de desprezo. "Talvez a senhora encontre algo mais acessível lá na loja ao lado." Helena sentiu o rosto queimar. Tentou sorrir, mas sua voz saiu trêmula. "Eu só queria olhar, moça. Não custa nada olhar, né?" Priscila riu, chamando outra vendedora com deboche. "Cláudia, vem ver. Olha quem veio procurar vestido de festa aqui. Vai pagar com o quê? Com vale-almoço?" Alguns clientes próximos olharam, outros fingiram não ver. Helena abaixou a cabeça, segurando o choro. O segurança se aproximou, atendendo um sinal da gerente. "Senhora, a gente vai pedir para a senhora se retirar, tá bom? A loja é exclusiva, não é aberta para todo mundo." A frase caiu como uma sentença. Helena deu meia volta, saindo devagar, sem dizer uma palavra. Mas ao cruzar a porta, uma lágrima escorreu, e do outro lado da rua, alguém viu tudo. Um homem de terno escuro, expressão contida, observava a cena com os punhos cerrados. Ele era o filho dela. O nome dele era Eduardo Alencar, mas no mundo dos negócios, todos o chamavam de Dr. Duarte, o jovem empresário que havia transformado uma rede familiar falida em um império de luxo nacional. Ninguém sabia que aquele homem de olhar firme e fala pausada era filho de uma costureira simples do bairro São Miguel, a mesma mulher que acabara de ser humilhada. Eduardo estava saindo de uma reunião no edifício ao lado quando viu, pela vitrine da loja, sua mãe sendo escoltada até a saída. Por um instante, o mundo dele pareceu parar. O coração disparou e o som ao redor se tornou distante, abafado. Ele se levantou da mesa do café e atravessou a rua com passos rápidos. Helena caminhava pela calçada tentando disfarçar as lágrimas. Quando o viu, tentou sorrir. "Dudu, você por aqui, meu filho?" Ele respirou fundo, tentando conter a raiva. "Mãe, o que aconteceu ali dentro?" Ela tentou minimizar. "Nada, meu filho. Só uma moça mal educada. Não vale a pena se irritar. Eu só queria ver um vestido bonito. Eles disseram que era caro demais para mim. E eu fui embora. Tá tudo bem." Mas não estava. Eduardo olhou para trás para a fachada dourada da loja. Maison Elegance. Um nome que, ironicamente, pertencia à rede de empresas dele mesmo. Sim, aquela loja era parte do Grupo Alencar de Varejo, do qual ele era CEO e principal acionista. Ele apertou a mão da mãe com ternura, mas os olhos estavam frios, calculistas. "Mãe, deixa comigo." Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou lembrando de tudo o que a mãe passara na vida. Helena havia criado ele e a irmã sozinha, depois que o pai os abandonou. Costurava dia e noite, às vezes sem comer, para garantir que os filhos estudassem. Eduardo lembrava de vê-la costurando à luz de uma lâmpada fraca, com os olhos cansados e os dedos marcados de agulha. Aquela mulher que fora humilhada era a razão de tudo o que ele tinha se tornado. O rancor crescia, mas junto vinha um plano. Ele não queria apenas demitir as vendedoras, queria expor o preconceito, queria que todas aprendessem uma lição. Pegou o celular, abriu o grupo executivo da empresa e digitou: "Amanhã, reunião extraordinária. Loja Maison Elegance, Unidade Central. Quero todos os gerentes presentes, ninguém avisa nada à equipe de vendas. É confidencial." Ele sabia o que estava prestes a fazer. E ao olhar para uma foto antiga emoldurada,
ele e a mãe no pequeno ateliê, murmurou baixinho: "Ninguém humilha minha mãe e sai impune." Na manhã seguinte, o ambiente na loja estava calmo até demais. Priscila, a atendente arrogante, conversava com Cláudia rindo alto sobre o episódio de ontem. "Você viu a cara dela? Deve morar num barraco. E ainda queria vestido de R$ 1.500. Essas pessoas deviam saber o lugar delas." Cláudia riu, cúmplice. De repente, a gerente recebeu um telefonema. Seu rosto empalideceu. O presidente do grupo está vindo para cá, agora." As vendedoras se entreolharam, confusas. "Presidente? Do grupo inteiro? Aqui?" Minutos depois, Eduardo entrou. Terno cinza, olhar firme, passos controlados. Cumprimentou com frieza e pediu que todos se reunissem no salão principal. "Bom dia. Sou Eduardo Alencar, CEO do Grupo Alencar, proprietário desta e de outras 42 lojas no país. Ontem, algo aconteceu aqui. Algo que me envergonha profundamente." As funcionárias se entreolharam tensas. Eduardo então apontou para o segurança. "Ontem vocês expulsaram uma senhora humilde, com base apenas na aparência dela. Alguém quer me dizer o motivo disso?" Silêncio. O ar ficou pesado. Eduardo deu um passo à frente. "Aquela mulher é minha mãe." O silêncio virou choque. Priscila arregalou os olhos, a boca entreaberta. A gerente deixou cair a prancheta. Eduardo continuou com a voz firme, mas controlada. "Ela não entrou aqui pedindo esmola. Ela entrou querendo comprar um vestido. E foi tratada como lixo. Isso diz muito mais sobre vocês do que sobre ela." A tensão cortava o ar. "A partir de agora, essa loja será fechada temporariamente. Toda a equipe será reavaliada. E antes de qualquer decisão, vocês vão ouvir o que é respeito." Ele fez sinal. 2 pessoas entraram carregando caixas com crachás novos e uniformes simples. "Vocês vão trabalhar hoje no nosso projeto social, atendendo pessoas de comunidades carentes. Vão aprender o que significa dignidade." Priscila tentou se justificar, mas Eduardo a interrompeu. "Não quero ouvir desculpas. Quero atitudes." Ele se virou e saiu, deixando um silêncio absoluto. E na calçada, ao lado de um carro preto, Dona Helena esperava. Quando o filho se aproximou, ela o abraçou em silêncio. "Não precisava disso, meu filho." "Precisava, mãe. Eles precisavam aprender." Naquela mesma tarde, as redes sociais começaram a ferver. Alguém havia gravado um pequeno vídeo da reunião de Eduardo com os funcionários. O vídeo mostrava o momento em que ele dizia: "Aquela mulher é minha mãe." Em poucas horas, o vídeo já tinha milhões de visualizações. Os comentários se multiplicavam. "Bem feito. Tomara que aprendam a respeitar as pessoas simples. Que filho incrível." Enquanto isso, na loja, o clima era de desespero. A gerente tentava ligar para o setor administrativo, mas ninguém atendia. Priscila chorava no banheiro, tentando entender como sua vida desabou em menos de 24 horas. Eduardo, do escritório central, observava as notícias se espalharem. Um assessor entrou apressado. "Doutor, a mídia quer uma declaração. Estão chamando o senhor de herói nas redes." Mas Eduardo não sorriu. "Herói? Eu não sou herói. Só fiz o que qualquer filho faria." Por dentro, ele se sentia dividido. Sim, queria justiça. Mas ver as pessoas sendo massacradas na internet o deixava inquieto. Sabia o poder que tinha e sabia que uma humilhação pública, mesmo merecida, podia destruir vidas. Naquela noite, Eduardo foi visitar a mãe. Helena estava na cozinha, preparando café como sempre fazia. Quando ele entrou, ela o olhou com ternura. "Eu vi o que aconteceu, meu filho. Tá em tudo quanto é lugar. As pessoas estão te elogiando." Ele se sentou à mesa, passando as mãos pelos cabelos. "Eu não queria que tomasse essa proporção, mãe. Era para ser uma lição, não um escândalo." Ela colocou uma xícara diante dele. "Meu filho, o mundo precisa de exemplos. Mas cuidado para não deixar a raiva te guiar. Às vezes, a justiça verdadeira vem no silêncio." Eduardo abaixou o olhar. As palavras dela sempre tinham o poder de desmontá-lo. "Eu sei, mãe.
Mas eu não consigo esquecer a expressão no seu rosto quando te mandaram sair daquela loja. Aquilo me destruiu por dentro. Helena sorriu com doçura. E mesmo assim, você ainda se preocupa com eles. Isso mostra que você é diferente. O coração bom não se perde, mesmo na dor. Eduardo a abraçou em silêncio, sentindo um nó na garganta. Naquele instante, ele começou a pensar que talvez houvesse um jeito de transformar aquela dor em algo maior, em algo que realmente fizesse a diferença. 2 dias depois, o caso já estava em todos os jornais. Filho defende mãe humilhada e ensina lição em rede de luxo. Talk shows, programas de TV, blogs e até influenciadores comentavam o episódio. A história virou símbolo de respeito e empatia. Enquanto isso, Eduardo foi convidado a participar de uma entrevista ao vivo. O apresentador começou: Doutor Eduardo, sua atitude comoveu o país. O senhor acredita que essa exposição vai mudar a forma como as empresas tratam as pessoas humildes? Eduardo respirou fundo. Espero que sim. Mas não fiz isso por fama. Fiz porque cansei de ver as pessoas sendo julgadas pela aparência. A dignidade não tem preço. A plateia aplaudiu. Em casa, Helena assistia emocionada, com lágrimas nos olhos. Mas entre os aplausos e elogios, havia algo que preocupava Eduardo. As funcionárias demitidas estavam sendo atacadas nas redes sociais. A crueldade se multiplicava, e ele sentia que precisava agir novamente, agora para controlar a vingança que havia despertado. Alguns dias depois, Eduardo pediu que Priscila fosse chamada para uma reunião pessoal. Ela entrou na sala com os olhos vermelhos, o semblante cansado. Doutor, eu vim pedir desculpas. Eu não tenho desculpa, eu sei. Eu cresci ouvindo que gente pobre não entra em loja, cara, e acabei repetindo isso sem pensar. Eduardo a olhou em silêncio por alguns segundos. Priscila, você destruiu um pedaço da autoestima da mulher mais boa que eu conheço, mas eu acredito em mudança. E acredito em segundas chances. Ela chorou. O senhor está me perdoando? Não é perdão, é responsabilidade. A partir de hoje, você vai trabalhar no projeto social da empresa. Vai ensinar mulheres carentes a se vestirem para entrevistas de emprego e vai aprender com elas o que é dignidade. Priscila abaixou a cabeça soluçando. Eu aceito. Obrigada pela chance. Eduardo respondeu com serenidade. Agradeça a minha mãe. Ela me ensinou que ninguém é pequeno demais para mudar. 1 mês depois, a loja Maison Elegance reabriu as portas. Mas agora tudo era diferente. As vitrines exibiam um novo slogan: Elegância é tratar bem as pessoas. No dia da reinauguração, Dona Helena foi convidada de honra. Entrou pela mesma porta de antes, mas desta vez todos a receberam com aplausos. Priscila a cumprimentou com humildade. Dona Helena, obrigada por ter me ensinado mais do que qualquer curso poderia ensinar. Helena sorriu e segurou a mão dela. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a aprender. Eu te perdoo, minha filha. Eduardo observava de longe, emocionado. Sabia que o ciclo estava completo. A humilhação havia se transformado em aprendizado e a dor em exemplo. Mas ele também sabia que a vida ainda tinha mais lições a ensinar e que o verdadeiro poder não estava em possuir, mas em inspirar. Talvez você já tenha visto a manchete: humilharam a senhora errada. O filho dela era o dono e a resposta foi devastadora. Mas por trás de um título forte, existe uma história real feita de noites insones, pequenos gestos que parecem nada e de repente viram tudo. Uma senhora simples entra numa loja para escolher um vestido. Ela quer apenas participar de uma celebração com dignidade, honrar a amizade e a vida que construiu com honestidade. Em poucos minutos, é julgada pela aparência, pela bolsa gasta, pelo modo de falar. É empurrada para fora, como quem não pertence a lugar nenhum. Só que aquela senhora tem um filho, um homem que, sem fazer alarde, ergueu um império com o sangue doce de quem conhece a dor da falta e o preço da vergonha. Ele viu. Ele ouviu. E decidiu que a história não terminaria ali. Hoje, você vai acompanhar os desdobramentos, as feridas e as curas, o peso e a leveza,
a raiva que pede vingança e a consciência que pede justiça. Vai ver como uma lágrima, quando cai, pode fazer barulho suficiente para acordar um país inteiro. E, no fim, talvez você descubra que existem respostas que não cabem em números nem em manchetes. Respostas que só o coração entende. Antes de começarmos, me conta de onde você está nos ouvindo. Escreva nos comentários seu país e sua cidade. É lindo ver essa roda de histórias se multiplicando pelo mundo. E se essa narrativa tocar você de alguma forma, inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo para receber mais histórias que aquecem e inquietam a alma, sempre com respeito, emoção e verdade. Obrigado por estar aqui. O vídeo viralizou mais do que qualquer assessoria um dia teria planejado. No escritório envidraçado, no 20º andar, Eduardo olhava a cidade como quem observa um tabuleiro. Carros pequenos como formigas, prédios erguidos como promessas antigas. Ele escutava a gravação do próprio discurso. Aquela mulher é minha mãe. E não sentia orgulho. Sentia peso. Um peso que não o esmagava, mas o obrigava a sustentar a própria coluna com uma postura inédita, firme, mas vulnerável. Do outro lado da cidade, Dona Helena passava um pano úmido na mesa da cozinha. Não por sujeira, mas por hábito. Ela sempre acreditou que as mãos que limpam a casa também limpam os pensamentos. Deixou o pano ao lado, pegou o rádio antigo, aquele que fazia companhia nos dias longos de costura, e ouviu a notícia pela 1000ª vez. Seu nome não aparecia, e ela preferia assim. Eu sou só a mãe do Eduardo, pensou, com um sorriso quase envergonhado. Isso basta. Mãe, posso passar aí hoje à noite? A mensagem apareceu na tela do celular com a foto do filho ainda menino de uniforme escolar. Ela respondeu com um emoji de coração. Não gostava de muita tecnologia, mas havia descoberto que alguns desenhos falavam por ela melhor do que qualquer frase. No caminho para a casa da mãe, Eduardo sentiu a vibração do telefone como um coração extra batendo no bolso. Assessores, jornalistas, investidores. Todos falavam ao mesmo tempo. Ele colocou o aparelho no modo silencioso e estacionou em frente ao portão baixo de madeira. Ao abrir, sentiu o cheiro de café fresco e pão na chapa, o cheiro da infância, o cheiro de casa. Meu filho, mãe. Não havia mais nada a dizer por alguns segundos. O abraço fez o trabalho das palavras. Quando se sentaram, ela segurou os dedos dele com cuidado, como se segurasse uma porcelana antiga. Você está carregando o mundo no ombro, Eduardo. Eu devo isso a você. Você não deve nada a mim. O que você faz com o seu poder, você deve à sua consciência. Ele respirou fundo, como quem mergulha. Entendeu que a mãe não queria aplausos nem castigos. Queria reparo. Queria transformação. Queria que da humilhação nascesse uma ponte, não um muro. Ao sair, já com a noite respirando estrelas, Eduardo decidiu. Não bastava reconstruir uma loja. Precisava reconstruir uma cultura. No dia seguinte, às 7 da manhã, uma sala ampla do centro de treinamento do Grupo Alencar recebeu um novo nome: Laboratório de Dignidade. O letreiro simples, branco sobre madeira, não se pretendia grandioso. Era direto, quase tímido. Mas por trás dele estava um programa robusto. Escuta ativa, empatia aplicada, protocolos antidiscriminação, simulações de atendimento com atores sociais, parcerias com ONGs de direitos humanos e, sobretudo, sistema de consequências. Eduardo subiu ao pequeno palco improvisado. Na plateia, gerentes de todo o país, psicólogos organizacionais, consultores, líderes de loja, seguranças, auxiliares de limpeza. Ele falou sem microfone, porque queria que a voz ficasse humana e não metálica. Vocês sabem o que aconteceu. Sabem como começou. Talvez não saibam o que vai acontecer agora. Vou contar. A partir de hoje, a nossa vantagem competitiva é respeito. Quem achar que isso é marketing pode pedir desligamento. Quem achar que isso é custo pode procurar planilha na concorrência. Quem entender que isso é valor, fique. Silêncio. Não o silêncio desconfortável da culpa, mas o silêncio atento de quem percebe que algo mudou de lugar,
como quando a estante da sala é arrastada para a parede oposta e, de repente, a casa parece maior. O primeiro módulo começou com depoimentos anônimos de clientes reais. Vozes tremendo, pausas longas, histórias de portas fechadas e olhares curtos. Depois vieram as simulações. Uma atriz entrou vestida de diarista, com sacola plástica e chinelos. Um vendedor, previamente instruído a agir como sempre, travou, engoliu seco, depois pediu desculpas antes mesmo de falar. A sala riu nervosa. O psicólogo interveio. Vocês percebem? Não é sobre ser bonzinho. É sobre não violentar com pequenas lâminas todos os dias. No intervalo, Eduardo andou pelo pátio e encontrou Priscila. Ela estava lá como aluna, não como culpada em vitrine. Olhava os pés como quem desaprendeu a andar em chão liso. Como você está? Com vergonha, senhor. Vergonha é um bom começo. Não fique para sempre aí. Caminhe. Ao final do dia, um quadro com uma frase de Dona Helena foi revelado na parede. Elegância é caber todo mundo no mesmo respeito. A frase tinha a caligrafia dela, transposta em serigrafia. Não era slogan, era norte. De tarde, Helena sentou-se no ateliê que mantinha nos fundos de casa. As linhas coloridas eram como pequenos rios enrolados, esperando mãos pacientes. Ela abriu uma caixa antiga, de quando costurava para fora sem descanso. Lá dentro, uma fita métrica gasta e um recorte de jornal amarelado. Jovem filho de costureira entra em universidade com bolsa integral. O orgulho naquela época era silencioso, como são os orgulhos verdadeiros. A senhora está bem? Perguntou Rafa, o vizinho adolescente, entrando com cuidado. Tô, meu filho. Senta aqui. Minha mãe pediu para eu pegar o vestido da minha irmã, pro baile da escola. Ela conseguiu a taxa, mas está preocupada com o preço do vestido. Deixa eu ver as medidas? Helena sorriu. Aqui, ó. Essa fita mede sonhos. Rafa riu, sem entender direito, mas gostando da poesia. Helena mediu, anotou, escolheu um tecido simples que ganhou de uma amiga. Enquanto cortava, sua mente voltou para a loja, para a tarde da humilhação. O olhar de quem não enxerga a gente. O tom que não reconhece história. A frase que não admite retorno. Ela parou o corte e fechou os olhos por um instante. Rezou do jeito dela, sem palavras, só com a respiração. Quando abriu, estava mais leve. No portão, Priscila apareceu. Trazia nas mãos um buquê pequeno de margaridas e um pedido acanhado. Dona Helena, a senhora me recebe? Recebo. Eu tenho vindo ao treinamento. Tô aprendendo. Eu sei que não mereço o perdão da senhora, mas eu queria dizer que, no dia, eu fui cruel. Eu reproduzi crueldade que eu recebi. Isso não é desculpa. É só a verdade. A verdade dói, minha filha, mas é com ela que a gente costura remendo que não descola. Priscila chorou. Helena a abraçou com a habilidade de quem conforta sem fazer cerimônia. Sabe costurar? Não. Quer aprender? Quero. Então entra. Hoje você aprende a fazer bainha e a ouvir silêncio. No ateliê, as duas trabalharam até o entardecer. Priscila errou pontos, furou o dedo, riu, pediu desculpas de novo. Helena corrigiu com paciência. Ao final, o vestido da irmã de Rafa estava pronto. Simples, bonito, com a barra que caía no lugar certo, como cai um perdão genuíno. Quanto deu, dona Helena? Rafa perguntou aflito. Deu sorriso. O resto você paga ajudando sua mãe em casa. Eu vou, ele respondeu abraçando as duas. Quando fecharam o ateliê, Priscila caminhou alguns passos e olhou o céu. A senhora me deu mais do que uma segunda chance. Me deu uma primeira vez de verdade. Vai lá e multiplica isso, minha filha. Gente muda gente. Os ventos da mudança sopravam, mas o mercado não é um campo de flores. É um tabuleiro de xadrez com peças invisíveis. Eduardo recebeu um convite para um evento de um grande conglomerado concorrente, a Luxar Retail, conhecida pelo brilho externo e pelos contratos blindados. O e-mail era sedutor. Queremos ouvir sua experiência. Juntos, podemos transformar o varejo. No rodapé, logotipos, patrocinadores,
um auditório caro, uma lista de painelistas ilustres. Cheira a armadilha? Perguntou Camila, diretora de cultura, enquanto caminhavam pelo corredor. Cheira a oportunidade, respondeu ele, mas o olhar dizia que ele sentia os dois perfumes. Na véspera do evento, uma jornalista confiável o avisou. Eduardo, cuidado. Chegou em off para mim que eles vão usar o palco para te pintar de populista caro. Vão dizer que treinamento humano derruba margem. Querem te fazer parecer ingênuo. Ele agradeceu e desligou. Ficou em silêncio, olhando pela janela, onde a cidade fazia barulho de sempre. Mandou mensagem para a mãe. Mãe, amanhã tenho uma fala importante. Reza daí. A resposta veio rápida. Não precisa pedir. Já comecei. No dia seguinte, o auditório da Luchar parecia um templo de vidro e luz. Cadeiras brancas, painéis de LED, um perfume caro atravessando o ar. Eduardo subiu ao palco depois de uma apresentação que misturava lucros e luzes. O mediador sorriu polido. Doutor Eduardo, sua história emocionou o país. Mas vamos à pergunta prática. Suas medidas de treinamento e tolerância, zero à discriminação, são sustentáveis? Não enfraquecem a competitividade? Ele poderia responder com números, e os tinha, mas escolheu outro caminho. Eu não vim aqui defender um custo, vim defender um lucro que não machuca. Sabe o que encarece uma operação? Processos por dano moral, rotatividade de gente esgotada, imagem arranhada, boicote silencioso do cliente. Sabe o que barateia? Uma cultura que respeita, que retém talento, que cria cliente que volta. A pergunta não é se é sustentável. A pergunta é que tipo de margem vocês querem carregar na consciência. A plateia ficou quieta. O mediador tentou sorrir, mas o sorriso vacilou. Em seguida, 2 executivos da Luchar exibiram gráficos que tentavam ridicularizar o custo da empatia. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando lhe passaram o microfone, ele contou uma história. Uma senhora humilde entrou numa loja, saiu humilhada. O filho dela viu. A empresa reagiu, reconstruiu processos, e no mês seguinte as vendas subiram 12% onde o treinamento foi aplicado. Mas não é sobre 12%. É sobre o que não cabe em gráfico, a moça que aprendeu a não repetir a violência que recebeu. O vizinho que foi ao baile, a mãe que dormiu em paz. O auditório aplaudiu. Não foi uma tempestade, mas foi verdadeiro. Na saída, a jornalista que o alertara mandou uma mensagem. Eles tentaram, mas você virou o tabuleiro com serenidade. No vidro espelhado da fachada, Eduardo viu o próprio reflexo e pensou em Dona Helena costurando destinos. Era possível ganhar sem esmagar. No sábado, a Maison Elegance, reaberta no centro, ganhou uma visita que não estava na agenda. Dona Helena e Eduardo entraram juntos, devagar, como quem pisa em solo que já doeu no passado. Não havia fotógrafos, não havia plateia. Havia música baixa, um cheiro de tecido novo e gente com os olhos atentos de verdade. A gerente, agora outra, Larissa, formada no laboratório de dignidade, aproximou-se. Dona Helena, senhor Eduardo, que honra! Nós gostaríamos de, se a senhora permitir, fazer um vestido sob medida como presente da casa, sem placa, sem foto, sem post. Helena sorriu, surpresa. Olhou para o filho. Eduardo deu de ombros, como quem diz, é seu momento. Ela aceitou. Mediram-na com cuidado, perguntando mais do que medindo. Como a senhora se sente com decote? Prefere manga? O tecido pinica? E Helena foi contando memórias através de escolhas. Prefiro algo que abrace sem apertar, que diga que a idade chegou e eu a recebo, mas que a vida ainda dança dentro de mim. Enquanto as costureiras desenhavam o molde, Priscila apareceu discretamente, agora trabalhando em outra unidade, mas ali para entregar um relatório do projeto social. Ela os viu e parou respeitosa. Larissa a convidou a se aproximar. Houve um instante em que todas as linhas invisíveis da história se cruzaram no mesmo ponto do salão. Dona Helena, eu queria mostrar algo, disse Priscila, abrindo uma pasta com fotos. Mulheres sorrindo, roupas simples bem arrumadas, currículos impressos com cuidado,
bilhetes escritos à mão. São as alunas do nosso programa. 3 já conseguiram trabalho. Uma abriu um brechó. Outra voltou a estudar. Eu só queria que a senhora soubesse que aquele me desculpe virou trabalho. Helena segurou a pasta como quem segura um recém-nascido. Virou vida, minha filha. O resto é número. Quando o vestido ficou pronto, ainda no tecido cru do molde, Helena se olhou no espelho. Era um ensaio, não o final, mas havia um brilho que não vinha do tecido. Eduardo ficou calado por alguns segundos, como quem não confia na própria voz. Mãe, diga, meu filho. Obrigada. Por ter me ensinado que poder é o que a gente faz quando pode tudo. Ela pousou a mão no rosto dele, com a delicadeza que atravessa décadas. E obrigada por ter me lembrado que a gente não é o que fazem com a gente, mas o que a gente faz depois. Saíram da loja sem alarde, caminhando sob a tarde que aquecia a rua como um abraço. No caminho, passaram por gente apressada, gente rindo, gente carregando sacolas. Ninguém os apontou. E foi perfeito assim. Nem todo recomeço precisa de aplauso. Às vezes basta silêncio e pertencimento. A manhã começou como tantas outras na unidade da Maison Elegance em Vila Imperial. Vitrines limpas, manequins alinhados, playlist suave, uma gerente nova treinando frases de acolhimento em voz baixa. Às 10h28, Marta, técnica de enfermagem, entrou apressada. Estava de plantão noturno havia 12 horas e aproveitara uma folga de 2 para comprar um vestido para a formatura da filha. Cabelo preso, uniforme claro com o crachá ainda no bolso, tênis confortável que já conhecia a textura de muitos corredores de hospital. Ela parou diante de um vestido azul marinho, com mangas delicadas, e pensou na filha dançando, rindo, se vendo adulta pela primeira vez. "Posso te ajudar?" perguntou Sueli, vendedora em treinamento, com um sorriso sincero. "Pode. Esse aqui tem número 42. "Tem sim. Vou pegar no estoque." Antes que Sueli retornasse, um segurança terceirizado, recém-contratado pela empresa parceira, aproximou-se com a postura dura de quem confunde vigilância com autoridade. "A senhora não pode circular com essa bolsa de enfermagem aberta. E é protocolo pedir para clientes com uniforme de hospital aguardarem na porta por questões sanitárias." Questões sanitárias. Marta franziu o senho. "Eu acabei de sair do plantão, lavei as mãos, passei álcool. Só vim comprar um vestido para minha filha." "Protocolo", repetiu ele, como se a palavra fosse um carimbo que absolvesse tudo. Quando Sueli voltou com o vestido no cabide, encontrou Marta parada na porta, constrangida, segurando a bolsa contra o peito como um escudo. A gerente, Larissa, percebeu de longe. Atravessou o salão com o coração na boca. "O que está acontecendo aqui?" O segurança nem olhou para ela. "Protocolo sanitário. Cliente uniformizada deve aguardar autorização na entrada." A palavra protocolo pode ser uma ponte ou uma mordaça. Ali era mordaça. Larissa, que havia estudado cada linha do laboratório de dignidade, respirou fundo, lembrando-se. Nomes de pessoas, não de regras. "Me perdoa, como é o seu nome?" "Marta." "Marta, a senhora é muito bem-vinda. Pode entrar, por favor. A gente resolve o resto depois." Marta entrou, mas a confiança já tinha um arranhão. Pegou o vestido, foi ao provador, chorou em silêncio por 2 minutos. Enxugou com o dorso da mão e saiu com o zíper um pouco torto. "Ficou lindo", disse Sueli, e era verdade. O episódio teria morrido ali se não fosse um detalhe. Uma cliente gravou a abordagem do segurança do lado de fora e publicou com a legenda: "Mudou nada, só trocaram o discurso." Em menos de 1 hora, a notificação chegou ao celular de Eduardo no meio de uma reunião de logística. O sangue gelou. Ele leu, releu, assistiu. Parou a reunião. "Parem tudo, Vila Imperial, agora." No carro, a cidade corria ao contrário. Eduardo ligou para Camila, diretora de cultura. "Camila, acionem o protocolo de contenção. O nosso protocolo. Chequem contrato da terceirizada. Esse treinamento inclui a segurança, não? Então falhamos." "Falhamos, mas vamos corrigir em público", ela respondeu.
Na loja, Eduardo chegou antes do boato virar incêndio. Pediu desculpas a Marta ali, olhando nos olhos, sem nota oficial. Eu errei com a senhora. Quando a cadeia é nossa, a responsabilidade também é. Posso corrigir com ações, não com brindes? Pode. Só não me faça sentir menos por causa da roupa que eu visto. Nunca mais, ele disse, e foi uma promessa. A sala de reuniões parecia menor do que de costume, talvez porque as convicções estivessem grandes demais para caber num espaço só. Mapas de lojas em telas, contratos com terceirizadas projetados em alto contraste, números pulsando no canto, giro, margem, NPS, índice de rotatividade. Heitor, CFO, começou. Essa exposição está custando caro. Rede social não é tribunal, mas virou. A terceirizada falhou? Sim. Mas já enviou nota assumindo o erro e oferecendo treinamento próprio. Minha recomendação: substituímos a equipe e encerramos o caso. Camila, braços cruzados, contrapôs. Encerrar como? Todo mundo viu. E se todo mundo viu, todo mundo participa da cura. Terceirizar cultura é terceirizar culpa. Se segurança atende cliente, segurança é ponta do nosso atendimento. Tem que passar pelo laboratório de dignidade. Manual novo, cláusula de contrato nova, auditoria de campo e avaliação 360 por cliente real. Augusto, conselheiro veterano, coçou o queixo. Não podemos transformar cada incidente em cruzada. A prensa pública adora vilão e herói. Hoje a gente é herói. Amanhã, vilão. O equilíbrio é o estratégico. Eduardo deixou a discussão ferver por alguns minutos, ouvindo como quem seleciona palavras com uma peneira fina. Depois, levantou-se e escreveu no quadro 2 colunas: risco de marca e risco humano. Nós sabemos precificar a primeira. A segunda fingimos que não existe. O que aconteceu hoje fere o princípio que nos move. Quando a cliente diz, só não me faça sentir menos pela roupa que eu visto, ela está nos dando a régua. A regra será simples. Todo parceiro que toca cliente, segurança, limpeza, manutenção com uniforme visível, entra no mesmo treinamento obrigatório, com certificação, sem certificado, sem contrato. Heitor folheou uma pasta. Isso adiciona custo e tempo. Custo é cultura ferida que sangra em silêncio, retrucou Camila. Eduardo concluiu seco. A partir de hoje, ninguém com crachá dentro da loja fala em protocolo sem dizer o nome de quem está na frente dele. A palavra protocolo só sai da boca depois do nome da pessoa. E sim, vamos fazer isso virar cláusula contratual. A votação no conselho foi tensa. 2 votos contra, 5 a favor, 1 abstenção. A caneta de Eduardo riscou a linha final no contrato aditivo com firmeza. Publicar? Perguntou a assessoria. Publicar, ele confirmou. Assumindo culpa, propondo correção e abrindo o laboratório de dignidade a outras redes. Se o mercado quer dizer que isso é populismo, que diga. A nossa contabilidade é de gente. Antes de encerrar, ele olhou a cidade pela janela. Uma pele de luzes com cicatrizes. Ah, e uma coisa. Tragam a Marta para a mesa de revisão. Se vamos desenhar procedimento, que seja com quem foi ferida por ele. A tarde caía em tons de cobre quando Dona Helena ouviu 3 batidas no portão. Estava terminando um barrado de renda num vestido para uma noiva de bairro. Dessas que casam com festa comunitária, bolo doado e música que sai de caixas improvisadas. Pousou a linha sobre a almofada, enxugou as mãos no avental e foi até a frente. Um homem alto, magro, cabelo rareando, olhos que já foram orgulhosos e agora eram baús com poeira. O tempo havia passado sem pedir licença. Helena. Ela não precisou de mais nada para reconhecer o fantasma que as palavras sempre evitavam. Adalberto, o pai de Eduardo. O corpo de Helena reagiu antes da memória. A espinha enrijeceu, os dedos procuraram uma superfície para segurar, o coração falou num dialeto antigo de susto e raiva. O que você quer? Falar. Se você deixar, eu... Soube de tudo. A televisão. O menino virou homem grande. Virou homem sem você. Eu sei. O silêncio trouxe o eco de noites em que ele não voltou.
a gaveta vazia no dia em que foi embora, a panela que queimou porque ela chorava. Eu tô doente, Helena. Ele soltou por fim como quem confessa um crime. Não vim pedir dinheiro, vim pedir que você me deixe pedir perdão, nem que seja para eu morrer com uma palavra certa na boca. Ela respirou pelo nariz, longa, lentamente, como quem puxa a agulha de dentro do tecido sem rasgar. Perdão não apaga o passado, mas às vezes apazigua o hoje. Helena abriu o portão. Não era um convite a entrar, era um convite a dizer e ouvir. Sentaram no banco de cimento sob a sombra da pitangueira. Eu deixei você grávida com 2 filhos pequenos. Eu bebi o que tinha e o que não tinha. Eu te disse coisas que nenhuma mulher merece ouvir. Ele listou, a voz falhando. Eu acompanhei de longe. Vi o menino na televisão. Eu não sabia como chegar. Ela olhou o homem que um dia a amou e que também a machucou como nenhum estranho poderia. O caminho de quem erra é retorno, e retorno exige joelho e tempo. Você encara? Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então joelho. Ele se inclinou, as mãos no rosto, chorou sem pudor. Helena, que conhecia as linhas do sofrimento, não ofereceu toalha nem palavra, ofereceu presença. Você vai ouvir o que tem que ouvir do Eduardo, e eu não vou proteger você. E se tiver alguma justiça nesse reencontro, que seja a da verdade. Mas hoje eu te sirvo um café, porque foi assim que eu sobrevivi a muita coisa, servindo café e esperando passar. Na cozinha, o cheiro do pó quente subiu como um incenso antigo. Obrigada por ter vindo pedir perdão. Eu não te prometo paz, mas te prometo que eu não carrego mais você no meu rancor. Eu me libero. Você que lide com o seu. Quando ele foi embora, Helena fechou o portão em 2 tempos, um para o passado, outro para o futuro. Pegou o celular, escreveu ao filho: Você pode vir aqui amanhã? Preciso te contar uma coisa difícil, mas necessária. Do outro lado da cidade, Eduardo leu a mensagem e sentiu um frio novo. Não de escândalo, não de marca, mas de família. E família é onde as batalhas realmente nos ferem. O salão de reuniões da Vila Imperial foi rearranjado. Cadeiras em círculo, uma mesa pequena ao centro com um jarro de água, copos de vidro, cadernos. Na parede, um quadro escrito à mão. Restaurar é diferente de punir. Eduardo chegou sem terno, camisa dobrada nos cotovelos, o cansaço sincero de quem respeita a gravidade do que está prestes a acontecer. Marta, a técnica de enfermagem, entrou com postura ereta, olhos firmes. Priscila solicitara presença, não para se justificar, mas para escutar e aprender. A mediadora, Diana, explicou as regras: falar na primeira pessoa, não interromper, nomear emoções, propor reparos concretos. Marta, se você quiser, pode começar. Marta segurou o copo com as 2 mãos. Meu nome é Marta. Sou mãe da Camila, 17 anos. Eu passo noites viradas, mas é por ela. Eu entrei aqui e um homem me barrou por causa do meu uniforme e da minha bolsa. Na hora eu me senti suja, como se meu trabalho que salva a gente fosse sujeira. Eu fui ao provador e chorei. Não queria que minha filha me visse quebrada quando eu levasse o vestido para ela. A palavra suja ficou no ar como uma nuvem pesada. Eduardo falou, depois de um tempo de respeito. Meu nome é Eduardo. Eu falhei. Eu criei um programa que não chegou a quem vigia a porta. Prometi que ninguém seria medido pela roupa e deixei um buraco por onde passaram velhos vícios. Eu quero te pedir perdão pelo que a minha cadeia causou. Priscila pediu a palavra. Eu fui a pessoa que humilhou a mãe dele. Tenho estado no projeto social, achei que estava evoluindo. Hoje eu entendi mais um pedaço, que a violência tem muitas vozes. Eu gostaria de, não sei, me oferecer para ir com a senhora comprar o sapato da sua filha. Não como prêmio, como reparo de alguém que precisa caminhar junto. Marta respirou. Eu aceito, mas com uma condição, que essa conversa vire aula, que outras Martas sejam ouvidas, que vocês façam esse círculo com faxineiras, com pedreiros, com quem vem aqui só para ver porque tem ar-condicionado. Camila, a diretora, anotou cada palavra. Eduardo assentiu.
Vamos transformar este círculo em módulo fixo, com vozes pagas pelo tempo e pela verdade que trazem. O que mais podemos fazer agora por você, Marta? Sinceramente, eu quero que o segurança escute isso, não para ele perder o emprego. Ele também trabalha, mas para ele entender o que uma palavra errada faz com quem está cansado. E quero cláusula de contratação que valorize gente que sabe olhar no olho. No fim, Marta levantou, ainda com uma expressão séria. Não havia espetáculo. E agradeceu. Priscila a acompanhou até a porta. Na saída, combinaram de ir à loja de sapatos popular da rua de baixo. Riram de um detalhe bobo. Pé 37, com vontade de ser 36 quando dói, disse Marta. Às vezes, a humanidade se revela na medida do calçado. Quando todos se foram, Eduardo ficou alguns minutos sozinho. Passou a mão pelo quadro. Restaurar é diferente de punir, e pensou: é mais trabalhoso, é mais lento, mas é o que me deixa dormir. A semana terminou sob holofotes. A decisão do Grupo Alencar de estender o laboratório de dignidade às equipes terceirizadas vazou para a imprensa econômica. Manchetes frias analisavam o impacto em margem. Manchetes quentes exaltavam a revolução silenciosa. Havia também os cínicos de sempre. Marketing moral. Show do bem. O ruído fazia vento nas janelas do escritório de Eduardo. Ele tinha outro ruído no coração. A mensagem da mãe pedindo que ele fosse lá. Isso ocupa um lugar específico na agenda. O lugar do inadiável. Antes de sair, porém, gravou um vídeo curto, sem cenário, sem branding. Hoje erramos de novo. Hoje aprendemos de novo. Segurança de loja também é atendimento. A partir de agora, todo crachá dentro do Grupo Alencar significa certificação em dignidade. E se você que me assiste foi ferido por uma palavra nossa, eu quero escutar. Escreva. A gente vai abrir círculos em todo o país, não para limpar imagem, para limpar feridas. Publicou e desligou o celular. Na casa de Helena, o portão rangia como sempre. Não por falta de cuidado, mas por apego a ruídos que contam história. Mãe, meu filho, você disse que precisava me contar. Helena apontou para a cozinha. Vamos sentar. O prato de bolo de fubá ficou entre eles como uma moeda antiga. Ela não enrolou. Seu pai veio aqui. As palavras entraram como vento frio. Eduardo não se mexeu. Veio pedir perdão. Disse que está doente. E a senhora? Eu ofereci café. Não ofereci desculpa. Eu não carrego mais ele no meu rancor, Eduardo. Eu me alivio. Mas o caminho de retorno dele é com joelho e tempo. E é com você também, se você quiser. O filho, que enfrentara conselhos e holofotes, sentiu o estômago cair num poço antigo. Eu não tenho lembranças boas. Nem eu. Mas a gente tem uma chance de não deixar as ruins mandarem na gente pro resto da vida. Ele olhou a xícara, viu nela o reflexo do próprio rosto e do rosto da mãe, embaralhados. Eu vou ouvir. Não prometo abraço, prometo presença. É o bastante, disse Helena com um orgulho dócil. No caminho de volta, Eduardo parou em frente à Maison Elegance da Vila Imperial. Do lado de fora, duas jovens tiravam foto da vitrine nova. Elegância é tratar bem as pessoas. Um senhor de boné entrou, foi cumprimentado pelo nome, oferecido um copo d'água e um lugar para sentar. Ele sorriu sozinho. Havia luz, havia sombra, havia trabalho. No celular que ele religou por reflexo, dezenas de mensagens. Entre elas uma de Marta. Obrigada por me ouvir. O círculo foi um começo. O sapato 37, com vontade de ser 36, foi aprovado pela Camila, minha filha. Boa noite. Eduardo respondeu com um emoji de sapato e um boa noite simples. Depois olhou para o céu. Uma tapeçaria urbana onde as estrelas competem com postes. E pensou no que vem, quando se escolhe o difícil que é certo. Não há aplauso que dure, mas a paz que dorme. O portão de madeira abriu devagar, como se rangidos também fossem opiniões. Eduardo chegou antes do combinado. Preferiu cedo, quando a claridade ainda poupa os cantos das coisas. Encontrou Adalberto sentado no banco de cimento sob a pitangueira, as mãos entrelaçadas num pedido mudo. Helena estava de pé, a xícara de café quente nas mãos,
o vapor subindo como reza. Bom dia, disse Eduardo, sem ódio na voz e sem gentileza gratuita. Bom dia, meu filho, respondeu Adalberto, sentindo o peso abissal da palavra meu. Helena pousou a xícara na mesa, sem tremor. Falem. Eduardo ficou alguns segundos em silêncio. Queria dizer, você me deve a infância. Você deve noites de medo à minha mãe. Você não viu meu primeiro emprego, não viu minha formatura. Em vez disso, mirou a simplicidade que a mãe lhe ensinara. Nomear o que é mais verdadeiro. Eu cresci com uma pergunta. Por quê? Adalberto fechou os olhos como quem encara uma lâmina. Porque eu fui menor do que a garrafa. Porque eu fui menor do que a vergonha. Eu tinha um pai que batia e um patrão que me chamava de nada. E eu deixei que isso virasse minha voz. Eu fugi de mim mesmo e de vocês. E agora? Agora eu tô doente. O médico fala em meses. E eu queria, antes de ir embora, saber se o homem que você virou não me despreza. O desprezo mata devagar. Eduardo lembrou-se de todas as salas onde mandava, de todos os gráficos que subia, de todos os sim, senhor que recebia. Ali, nenhuma dessas moedas comprava caráter. Respirou. Eu não tenho um perdão pronto numa prateleira, mas eu tenho presença. Você não vai me ver te humilhar porque eu aprendi com a mulher que está ali de pé que humilhação não constrói nada. Se tiver coisa para fazer, a gente faz. Se tiver documento para assinar, a gente assina. Se tiver silêncio para respeitar, a gente respeita. Adalberto assentiu, com a humildade que só a doença nos ensina sem metáforas. Helena colocou 3 pães na mesa, um para cada um. Comer junto é primeira ponte. Depois a gente vê se ela aguenta carro pesado. Comeram quietos, mastigando as pontes. Depois Helena trouxe uma caixa de sapatos. Dentro, fotos. Uma de Eduardo criança olhando para uma vitrine, outra de Helena numa máquina de costura emprestada e uma terceira, amarelada, do casamento dela com Adalberto. Sorrisos largos de promessas que não sabiam do futuro. Você cuidou de mim? Perguntou Adalberto sem coragem de olhar. Eu cuidei de mim e dos meus filhos, respondeu Helena. E agora eu tô cuidando de não virar pedra. Eu posso fazer alguma coisa? Pode, ouvir. E não se defender. E se tiver força, reparar. Como? Assumindo que você faltou. Escreve uma carta. Não precisa ser bonita, precisa ser sua. E se te der tempo, ajuda a escola do bairro com os meninos que não têm pai por perto. Começa por lavar os copos depois do recreio. A dignidade começa abaixo. Adalberto chorou. Não uma catarata de cinema, mas um pranto que lava atrás dos olhos. Eduardo o observou e encontrou uma coisa que não esperava. Pena. E a pena, quando não vira arrogância, às vezes é caminho para uma fraternidade mínima. Eu vou escrever, disse Adalberto, e vou lavar os copos. Então tá, concluiu Helena, recolhendo as migalhas. Vamos ver se o tempo deixa. Quando Eduardo se despediu, o abraço que ele deu na mãe foi um pacto renovado. Não repetiria violências com novas fantasias. No portão, olhou de novo para o pai e disse com franqueza: Eu não te devo paz, mas não te darei guerra. A minha guerra é com aquilo que te venceu, e hoje quem comanda sou eu. A semana seguinte amanheceu com um estrondo digital. Um vídeo curto, cortado e mal legendado começou a circular. Uma atendente de uma das lojas do grupo aparecia dizendo: Isso aqui não é para você a uma mulher negra. A legenda berrava: No grupo que prega dignidade, a velha história. Camila mandou o link a Eduardo às 6h12. Já viu? Ele viu. O coração acelerou, não pela reputação, mas pelo que aquilo significava caso fosse real. Nova ferida. Primeiro, verificar contexto, bruto do vídeo, câmeras internas, áudio completo, determinou Eduardo, já no telefone com TI e com a gerência da unidade. Segundo, acolher a cliente do vídeo sem disputa de narrativa. Terceiro, se for verdade, corrigir ao vivo. Se for montagem, corrigir melhor ainda, sem vingança. Às 9h, a equipe levantou a linha do tempo. A atendente, Vânia, havia dito, na verdade: Isso aqui não é seu número. Deixa eu pegar seu número. O recorte tirou a palavra número e a legenda fez o resto.
A cliente, Aline, já tinha sido contatada e confirmara o mal-entendido. O vídeo fora postado por um perfil recém-criado, sem histórico e impulsionado por verba paga. A trilha de anúncios levou a uma agência pequena, com contratos com Luxar Retail. Heitor, o CFO, apareceu com os punhos cerrados. É ataque. Temos base para processar. Vamos apertar até sair sangue. Eduardo respirou. O gosto de revanche é doce por um segundo, depois náusea. Vamos pelo caminho certo. Transparência à luz do dia. E ação legal sim, mas sem espetáculo. Às 11 horas, Eduardo abriu uma live breve, sem filtro de beleza, dos escritórios do grupo. Circula um vídeo que sugere discriminação em uma de nossas lojas. O vídeo é falso por edição. A fala completa da atendente foi: "Não é o seu número, deixa eu pegar o seu número." A cliente Aline está bem e foi atendida com respeito. Confirmamos com ela, e se ela quiser, ela mesma pode contar. Quanto ao perfil que impulsionou a mentira, tomaremos as medidas legais, mas não faremos guerra de lama. A verdade é morna, mas é firme. Seguimos com o nosso compromisso. Erramos quando erramos, aprendemos quando aprendemos e não aceitaremos calúnia. Minutos depois, Aline entrou na live com um comentário. Fui bem atendida. O recorte me assustou, mas a gerente me ligou com respeito. Não compartilhem mentira. Camila enviou prints para a assessoria e para os advogados. A jornalista que havia alertado Eduardo no evento da Luxar mandou mensagem. Vou publicar a apuração completa e o rastro do anúncio. Obrigado, respondeu ele. Às 14 horas, a matéria saiu. Ataque com vídeo editado tenta desestabilizar programa de dignidade. Rastro leva a agência contratada pela Luxar. A Luxar emitiu nota fria, negando o envolvimento. Internautas fizeram o resto. Não havia linchamento, mas havia descrédito. À noite, Eduardo passou na loja do vídeo. Encontrou Vânia, tensa. Eu juro que eu falei número... Eu sei. E você falou com cuidado. Obrigado por não perder a doçura. Eu só quero continuar atendendo direito. É isso que nos mantém de pé. O resto a gente resolve com luz e advogado. No carro, a caminho de casa, Eduardo pensou na frase da mãe. A vingança que dá like não paga o sono. Sorriu de canto. Ainda havia muito a sustentar, mas aquela batalha, ao menos, fora vencida sem sujar as mãos. Na semana seguinte, uma experimentação virou ato público. O pátio do shopping central foi transformado numa praça aberta de vozes, sem palco alto, sem tapete vermelho. Cadeiras em círculo, microfones simples, cartazes feitos à mão com frases do Laboratório de Dignidade, nome antes do protocolo. O direito de entrar precede a vontade de comprar. Restaurar é mais difícil do que punir. Eduardo abriu o encontro com um aviso. Hoje não tem discurso de CEO. Hoje tem escuta. Marta foi uma das primeiras a falar. Camisa branca passada com capricho, cabelo preso, o cansaço embaixo dos olhos que não apaga a firmeza. Eu trabalho em hospital. Às vezes eu chego em casa fedendo a álcool, outras vezes fedendo a medo. Mas eu sou profissional. No dia em que me barraram por causa do meu uniforme, eu me senti pequena. Hoje eu tô aqui porque me ouviram. E eu quero que isso vire regra, não favor. Aplausos. Não de euforia, mas de acordo. Priscila pediu a palavra. Eu errei com a mãe do Eduardo. Hoje, eu coordeno oficinas com mulheres que querem trabalhar no comércio. Eu ensino etiqueta, mas aprendi que a única etiqueta que não sai da roupa é a do respeito. Um senhor de paletó, representante de uma rede menor, levantou. Isso é bonito, mas e a margem? Quem paga? Eduardo respondeu sem subir o tom. Quem paga a falta de respeito é a marca com juros. Nós reduzimos rotatividade, diminuímos processos, aumentamos retorno de cliente. A planilha de um trimestre não tolda a ética de uma década. E se eu tiver que escolher, escolho a década. Uma jovem surda pediu o microfone. O intérprete se posicionou. Quando vocês dizem nome antes de protocolo, isso vale para mim? Porque o protocolo muitas vezes é não tem intérprete, volte depois. Vale para você, especialmente para você, disse Camila.
A partir de hoje, cada loja terá pelo menos 2 pessoas treinadas em noções básicas de Libras e um QR Code com vídeo explicativo de atendimento acessível. Até que o intérprete chegue, ninguém fica sem olho no olho. Aplausos. No meio da roda, Eduardo convidou seguranças terceirizados a se apresentarem. Renato, o que barrara Marta, veio, nervoso. Eu sou o Renato, eu segui um papel e machuquei uma pessoa. Eu tô no curso, eu tô reaprendendo a falar sem ser muro. Marta assentiu para ele, e esse assentir foi mais pedagógico do que qualquer apostila. No fim da tarde, uma senhora de vestido florido pediu 1 minuto. Eu sou Dona Salete, eu tenho 72 anos. Eu venho aqui todo sábado tomar um sorvete e ver gente. Hoje eu sentei nesse círculo e lembrei que eu existo. Obrigada. Houve risos, houve dedos nos olhos, houve a sensação de que o shopping, invenção do consumo, podia por algumas horas se parecer com praça. Quando as cadeiras foram empilhadas e os microfones guardados, Eduardo anotou no caderno: a praça aberta será mensal e itinerante. A cultura não se faz com posts, se faz com repetição de cuidado. O dia da entrega do vestido chegou como chegam as manhãs que importam, com medo e festa. Dona Helena entrou na cabine com a ajuda de Larissa e Priscila. O tecido escolhido era um verde musgo quente com caimento que respeitava o corpo, bordado à mão por 2 costureiras do projeto social. Ao ver a própria imagem no espelho, Helena colocou as mãos no peito, surpresa. Eu pensei que depois de certa idade, espelho era só para conferir se não tem farinha no queixo. As 3 riram. Eduardo esperava do lado de fora, tentando não olhar o relógio. Quando Helena saiu, foi como se a loja mudasse de temperatura. Não havia luxo exuberante. Havia ajuste perfeito de quem foi visto por inteiro. Mãe. Ela girou devagar, rindo de si como quem ri com a vida. Ficou bom? Ficou você. Larissa trouxe uma caixa fina com papel de seda. Dentro, além do vestido, havia uma etiqueta especial. Ateliê Dona Helena. Coleção Pertencimento. Eduardo respirou fundo antes de falar. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Eu não quero usar sua história como propaganda, mas eu quero usar sua mão como direção. Topa que a gente crie uma linha fixa de peças assinadas pelo seu ateliê, com parte da renda para formar novas costureiras e equipar ateliês de bairro, sem pressa, sem volume. Só o que couber na ética do pano. Helena demorou a responder. Passou os dedos na etiqueta, como quem acaricia um rosto antigo. Eu topo se a gente botar o nome das outras junto. Eu não cheguei aqui sozinha. E a renda vai primeiro para quem não tem linha para começar. Fechado, disse Eduardo. E tem mais. Eu queria que você escolhesse o nome do programa de bolsas. Chama Fita Métrica, porque todo sonho tem medida e toda medida pode ser aumentada com coragem. Priscila anotou sorrindo. Na hora de ir embora, Helena pediu para passar pelo ateliê interno da loja. Lá, mesas de madeira, linhas coloridas, moldes pendurados como mapas. Ela sentou, pegou uma agulha e, sem pressa, fez 3 pontos invisíveis no forro do vestido, um ritual que aprendera com a avó. 3 pontos para segurar o que não se vê: coragem, gentileza, paciência. Agora ele está pronto, disse, levantando-se. Eduardo a abraçou. E foi um abraço de inauguração, não de plateia. Nem toda história aceita a assinatura bonita sem testar o traço. 2 semanas depois, na loja da Zona Norte, um cliente alcoolizado entrou aos berros, chutando o suporte de cabides, acusando uma vendedora de tê-lo desrespeitado porque pediu que ele não fumasse dentro do salão. Telefones levantaram, gravações começaram. O risco de um linchamento narrativo era imediato. Se alguém cortasse a cena ao meio, nada do contexto sobreviveria. A gerente, Rebeca, correu ao encontro, lembrando-se do quadro no treinamento. Nome antes do protocolo. Senhor, como é o seu nome? Por que você quer saber meu nome? Eu compro mais que esse lugar todo. Porque eu quero tratar o senhor como pessoa, não como ocorrência. Ele hesitou um segundo. Gilberto. Gilberto, posso pedir para a gente conversar ali no canto com uma água?
Eu não vou te expulsar. Eu só quero que a gente se ouça. Tem gente aqui que se assusta com um grito. Gilberto não foi fácil. Xingou uma vez, bateu a mão na mesa. Rebeca não romantizou. Chamou o time de apoio. 2 seguranças certificados pelo Laboratório de Dignidade, sem gesto brusco, com postura firme. Trouxeram água, ofereceram cadeira. Um deles, Diego, disse: Gilberto, eu também já entrei num lugar achando que iam me olhar torto. Mas aqui a gente não deixa isso acontecer. A gente só não pode fumar aqui dentro, porque tem bebê e idoso no salão. Vamos respirar? Gilberto respirou. Não foi milagre. Foi respeito insistente. Quando a polícia chegou, chamada por um lojista vizinho, não pela equipe, encontrou calmaria. Rebeca explicou. Tá tudo sob controle. O senhor Gilberto vai com a gente ali fora terminar a água e eu vou pegar o cartão dele para a gente marcar um horário amanhã com calma se ele quiser voltar. Os policiais agradeceram. Foram embora. No dia seguinte, Gilberto voltou. Sóbrio, envergonhado. Trouxe um buquê torto de flores baratas. Eu fui bruto. Eu perdi minha mulher faz 3 meses. Eu tô me perdendo. Rebeca não o absolveu. O acolhimento verdadeiro não é oblívio. Eu sinto pela sua perda. Aqui dentro a gente segura quem tá caindo, mas a gente também protege quem tá firme. Se quiser conversar, a gente tem um núcleo com 2 psicólogos que podem te indicar grupo gratuito. E se quiser comprar, eu te atendo, desde que a gente não levante voz. Ele comprou uma camisa simples. Saiu mais leve. Do lado de fora, um vídeo curto circulou, mas este mostrava tudo. O texto que o acompanhava dizia: não é sobre expulsar, é sobre conter sem humilhar. No relatório enviado ao conselho, Eduardo leu e marcou em amarelo: caso limite tratado com humanidade e segurança. Mandou mensagem a Rebeca: obrigada por segurar sem cair. Ela respondeu com uma foto do quadro da sala de treinamento. Restaurar é diferente de punir. Chegou o dia do baile da filha de Marta. A loja fechou mais cedo naquela unidade, não para um evento glamuroso, mas para uma caravana. Vendedoras, costureiras, seguranças, gerente, alguns clientes, todos convidados a ver o resultado de um processo que virou pertencimento. A orquestra da escola ensaiava um bolero. Crianças corriam de tênis gasto. Professores enfeitavam a quadra com papel crepom. Marta entrou com a filha, Camila, de vestido azul marinho, o mesmo que um dia ela experimentou na loja com olhos cheios de lágrima. Nos pés, o 37 com vontade de ser 36 segurava o mundo com dignidade. Eduardo, no fundo do salão, assistia sem precisar ser visto. Priscila, ao lado, batia foto com cuidado, sem invadir o momento. É isso, sussurrou Camila, diretora, ao ouvido de Eduardo. O que a gente chama de devastador. Devastador? Ele perguntou, rindo pelo nariz. Devastador porque acaba com um sistema. O sistema que acha normal humilhar. O sistema que chama de protocolo o que é só preguiça de enxergar gente. Quando a gente responde com estrutura, com programa, com repetição, a gente derruba o velho com paciência de pedreiro. Eduardo olhou para a arquibancada e viu Adalberto sentado, discreto, com um envelope no bolso. Não se aproximou. Não precisava. Ele sabia que dentro do envelope havia uma carta, a tal que ele prometera escrever. No papel, com letra tremida, Adalberto contava as faltas, nomeava culpas, oferecia um pedido que não exigia retorno. E avisava que começara a lavar copos na escola do bairro. É pouco, mas é limpo, escrevera. No canto, Helena vestia o vestido verde, agora com os 3 pontos invisíveis, segurando o forro do mundo. Ao seu lado, Dona Salete balançava o pé ao som do bolero. Helena, você tá um brinco. Eu tô viva, respondeu brincando. E muito bem acompanhada. A orquestra atacou os primeiros acordes. Marta girou a filha pelo salão. E naquele giro, Eduardo entendeu o que sua mãe sempre quis dizer sobre pontes. O vestido não era pano. Era permissão para dançar sem pedir desculpa. Era um norte costurado entre gerações. No final, o diretor da escola pegou o microfone nervoso e agradeceu aos presentes. Falou do programa Fita Métrica,
recém-inaugurado com máquinas de costura para o curso técnico. Falou das oficinas de atendimento respeitoso abertas à comunidade. Falou de Libras. Falou de roda de escuta. Se um dia humilharam a pessoa errada, disse olhando para Helena, a resposta certa é fazer com que ninguém esteja no lugar errado. Aqui, todo mundo cabe. Houve aplausos. Não plumas. Aplausos de palma inteira. Na saída, Eduardo caminhou até a mãe. Mãe, eu estive pensando... O devastador não foi gritar, foi não gritar, foi organizar, foi transformar dor em norma e mágoa em método. O devastador foi a construção. Helena sorriu daquele jeito que aparece só quando a alma não tem pressa. E foi lembrar que antes de qualquer etiqueta, a gente tem nome e que a gente se salva, meu filho, repetindo o nome do outro como quem chama para dentro. Enquanto as luzes se apagavam na quadra, um último gesto. Priscila entregou a Marta um envelope com o logotipo simples do programa social. Dentro, um vale para sapatos sob medida para quem passa no vestibular da universidade pública. Um símbolo, não um favor. Marta levantou o olhar e o encontrou com Eduardo, que já se afastava. Fez um aceno pequeno, desses que não precisam de tradução. Na rua, o vento da noite parecia novo. Eduardo respirou. O telefone vibrou com notificações, convites, números. Ele desligou. Caminhou com a mãe até o carro devagar, como quem aprendeu finalmente um ritmo. O ritmo de quem não pisa na pressa que atropela a gente. De dentro da bolsa, Helena tirou a fita métrica. Mediu o braço do filho de brincadeira. Ainda cresce? Em alguns lugares, sim. Então tá bom, o resto a gente ajusta. E foi assim que terminou. Não com uma vingança barulhenta, mas com uma resposta devastadora para tudo o que é pequeno. Respeito que se repete, sistema que se corrige, gente que se reconhece. O resto, o tempo costura.